Olá pessoal, vamos ter uma aula aí sobre polígonos, tá? E essa aula está baseada no conteúdo do Caderno do Aluno, volume 2, sexto ano do Estado de São Paulo, tá? Página 70 deixa eu ver aqui, página 74, 75 e 76, tá? E olha, começando o exercício, ele nos mostra essa atividade aqui, identificar quadriláteros, tá? Então, olha, uma coisa que não é difícil nesse caso aqui, né? Porque nesse caso o que teríamos aqui, né? Então, teríamos aqui um quadrado, não é isso? Teríamos aqui um quadrado, isso identificando apenas uma das nossas figuras, né? Vamos reduzir o tamanho aqui para a gente ter mais possibilidade aí. Isso, tá? Então essa nossa figura é um quadrado, né? O que seria, no caso, essa nossa outra figura aqui, olha. Nossa figura aqui, porque ele fala aqui, olha, identifique quais quadriláteros, né? Quadriláteros foram usados para compor esse mosaico, né? Então essa figura aqui seria, né, o nosso trapézio, tá? Ele é um trapézio, inclusive ele tem dois ângulos retos, ó, você percebe aqui e aqui, né, que ele tem dois ângulos de 90 graus, né, então é um trapézio específico, né, que os trapézios têm formas diferenciadas, tá? Esse aqui é a forma que aparece com dois ângulos, tá? Então, olha, depois disso nós temos aqui, que imagem é essa, né? Então dá pra gente, né, nós temos aqui losângulos, temos paralelogramo, tá? Então é isso aí, é para identificar as figuras. Elas se repetem, na verdade, né? Vocês podem ver que né, não são tantas imagens, tá ok? Beleza. Olha, tá? Então pede para completar o quadro, né? Indicando quais figuras. Na segunda atividade, tá? Então nós temos aqui, aparece essa imagem aí para gente, né? E para a gente identificar, tá? E identificar ela com relação às suas características também, tá? Olha, se eu for identificar essa figura aqui, por exemplo, vamos usar essa aqui, olha. Se eu for identificar essa figura aqui, vamos reduzir a letra aqui, para a gente ter mais possibilidades. Olha, se eu for identificar essa minha figura aqui, eu diria que ela. Vamos aumentar para cá. Eu diria que essa figura aqui é um trapézio, tá? Então ela é um trapézio, essa nossa figura, né? Vamos aumentar um pouquinho, ficou muito pequeno aqui para visualização, né? Vou levar aqui para 16, tá? Então eu diria que ela é um trapézio, né? O seu nome, né? Deixa eu ver aqui, olha. Quanto aos seus lados aqui, né? Olha, característica quanto à medida dos lados, tá? Então eu diria que quanto aos lados, eu observo aqui, ó, esse lado e esse lado, eles são lados paralelos. Então ele tem um par de lados paralelos, eu diria. Não é isso? Ó, um par de lados paralelos. É isso que eu diria, né? Sobre os lados desse trapézio. Ele tem um par de lados paralelos, né? A gente chama de paralelo aquelas retas que correm juntas, tá? Mantendo a mesma distância entre si, apesar da distância, tá? Olha, se você olhar essa reta aqui, vamos traçar uma retinha aqui para ela. Olha ela aqui, ó, tá? Então, se você observar essa reta, tá? Desse lado da nossa imagem, pegar essa outra reta aqui, desse lado aqui da nossa imagem, vamos pegar ela aqui, olha, tá? Elas andaram infinitamente, tá? Mantendo sempre a mesma distância entre elas, tá? Então elas são paralelas, tá? Então quanto aos lados, né, nós podemos dizer, né, quanto às medidas do seu lado, podemos dizer que ele tem um par de lados que é paralelo, já o outro não é, ó, percebe? Essas retas verticais, elas não são paralelas, tá ok? Então a característica quanto aos lados é esse, tá? E características quanto aos ângulos, né? Então eu posso reparar aqui, deixa eu usar mais uma vez aqui a nossa reta, olha, eu posso reparar mais uma vez aqui que eu tenho
eu vou usar essa imagem aqui, olha. Eu posso identificar que eu tenho aqui, nessa situação aqui, olha, eu tenho dois ângulos que são retos. Olha, eu tenho dois ângulos de 90 graus, tá? Então, eu devo colocar aqui, né? Vamos escrever aqui então, quanto aos ângulos dessa figura. Então, eu vou colocar que ele tem dois ângulos iguais, ou de 90 graus, né? Retos, né? Vamos usar o termo mais técnico, né? Ele tem dois ângulos retos, tá bom? É isso, a identificação. E aqui, então, nós faremos isso com relação a todas as outras, beleza? Tá bom. Uma terceira atividade que nos traz é essa aqui. Olha só, aí pergunta, dos quadriláteros desenhados, quais não têm lados paralelos? Você já viu que é paralelo, né? Um lado paralelo, né? São os dois lados, né? Cujas retas, elas andarão juntas, mantendo sempre a mesma distância entre si, né? Ou seja, jamais se cruzarão, por exemplo, tá bom? E aqui na letra B, indique qual deles tem apenas um par de lados paralelos, né? E indique quais deles têm dois pares de lados paralelos. Então, essas imagens aqui satisfarão a essas indicações aqui. É a questão da gente descobrir, tá? Beleza. A quarta atividade, o que nos diz aqui? Ah, tá. A quarta atividade, ela pede o seguinte, o que temos? É para identificar, né? Ela vai pedir para que nós identifiquemos aqui as características, né, dessas imagens, tá? E elas têm características em comum entre elas, tá? Eu diria, por exemplo, que os paralelogramos, né, a característica comum a todas elas, todas essas imagens aqui, por exemplo, não são os ângulos, né? Porque se você reparar bem, olha, nessas figuras aqui eu tenho ângulos de 90 graus. Olha aqui, tenho aqui, mas eu não tenho a mesma situação nessas imagens, então não são os ângulos que tornam essas imagens familiares, né? Mas, por outro lado, se eu reparar aqui a questão de retas dos lados, né? Então eu percebo que esse lado dessa imagem é paralelo a esse, né? Assim como esse lado da imagem é paralelo a esse lado. Ou seja, eu percebo que no caso dessa imagem, ele tem dois pares de lados paralelos, né? Será que isso é comum para as outras imagens? Né? Então vamos ver, né? Aqui no caso dos trapézios, com relação ainda aos lados, o que eu diria sobre os lados? Né? Tem lados paralelos, eles são todos diferentes, eles são iguais, enfim. E aí nós vamos escrever, né, as nossas conclusões aqui, onde pede a legenda aqui embaixo. Perfeito? É isso que nós vamos fazer. Perfeito. Na outra atividade, vamos ver aqui, a atividade seguinte. Ok. Tá bom. Pede para que seja considerado aqui em grupos, mas não, provavelmente faremos isso sozinhos mesmo. Né? Assim como eu estou fazendo aqui, olha só. Em grupos, pesquise a forma dos quadriláteros que podem ser agrupados, organize um painel. Não, vamos deixar isso aqui, vamos ver essa aqui, olha, essa parte que diz a respeito a essa imagem. No polígono abaixo, mantendo as medidas dos lados e alterando apenas o ângulo para 90 graus, né? Qual será o novo polígono? Percebe que os ângulos eles não estão com 90 graus. O ângulo de 90 graus é ângulo reto. Vamos redesenhar essa imagem aqui, para a gente ter uma ideia do que seria isso. Olha só, se eu for redesenhar essa imagem aqui para que ela fosse com 90 graus, então eu teria que fazê-la dessa forma. Correto? Aí sim, ó. Essa é a minha nova imagem, né? Com ângulos de 90 graus. Olha eles aqui, ó, os ângulos de 90 graus, ó. Percebe? Fechou? Tá? Então agora todos eles têm ângulos de 90 graus. E aí, o que o exercício te pergunta é, porque eles estavam com ângulos de 75, né? Transformamos todos os ângulos em ângulos de 90 graus. Né? Qual será o novo formato do polígono? Ou seja, que polígono é esse? Tá ok? Beleza. E a última atividade que pede é essa aqui. Ah, tá.
Olha, é a 5.5. Construa na malha quadriculada abaixo os seguintes quadriláteros. Construa um trapézio com dois ângulos retos. Dois ângulos retos são dois ângulos de 90 graus, né? Então, como é que eu construiria um trapézio, né, com dois ângulos retos? Bom, dois ângulos retos, eu faria isso aqui. Olha, eu sei que eu já tenho aqui dois ângulos retos, tá? Mas ele é um trapézio, né? Então, como que é um trapézio? Um trapézio é um quadrado, só que pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, tá? Mas olha só a diferença aqui, ó. Ele não tem, esse canto dele é na diagonal. É como se nós apagássemos isso aqui assim, né? Ó. Olha só, vamos fazer aqui. É como se nós apagássemos aqui, ó. Vamos colocar aqui. Vamos usar isso aqui. É como se nós tivéssemos aqui uma linha, né? Vamos traçar uma linha aqui, ó, né? Fazer o nosso trapézio. Pronto, agora ele é um trapézio e a gente vai, claro, vai eliminar uma parte ali, né? Olha, a gente vai eliminar isso aqui, ó. Tá? Esse bom, é um trapézio. Tem dois ângulos retos? Tem. Esse e esse, tá? E é um trapézio, tá? E aqui? Um losango que não seja quadrado, tá? Então volta lá nos exercícios daquelas imagens, tá? Onde você tem o losango, tá? E você vai verificar, né? No seu losango, verifica ele e responde a isso aqui, olha. Ele não pode ser um quadrado, tá ok? E um retângulo que não seja quadrado, tá? Um retângulo que não seja quadrado. Olha só, se você pegar isso aqui, olha, que você tem dois aqui e você tem dois aqui de altura. Perfeito, é um quadrado, tá? Mas tem que ser um retângulo que não seja quadrado. Claro, porque todo o quadrado também é um retângulo, tá? Mas ele não pode ser quadrado, tá? Então você volta lá nas imagens e tudo certo. Tá bom? Não é difícil. Atividades, baseado então, atividades, página 74 até a página 76, caderno do aluno, sexto ano. Ok? É isso aí, essas dicas.